A questão da violência sexual contra a mulher, ela se encaixa no meio de outros tipos de violência às quais as mulheres são vítimas. Temos violências patrimoniais, violências psicológicas, a violência sexual, a violência física. No caso específico de violência sexual, ele pode acontecer tanto no âmbito doméstico familiar, quanto com qualquer mulher que não tenha relação com o agressor ou com a agressora. É sempre importante destacar que nem sempre o agressor sexual é do sexo masculino. Por várias vezes também, embora o número de casos seja bem menor, existem também agressoras sexuais do sexo feminino. Começar a falar do estupro, o estupro ele pode ocorrer nos casos em que há a questão da conjunção carnal, a introdução do pênis na vagina da mulher, ou mesmo quando há prática de atos libidinosos, aquela situação de apalpar os seios, de apalpar a bunda, de fazer sexo anal. A importunação sexual, que é uma lei recente, né, nova, que cria um novo tipo penal, ela prevê também essa questão, principalmente de quando o agressor e vítima, na maioria das vezes, não se conhecem. Casos de ônibus quando está lotado, que o agressor sexual ele fica se esfregando na vítima, quando no meio, estamos chegando na época do carnaval, né? Aquele beijo lascivo, mais provocante, assim, que o homem agarra a mulher com força e dá tasca aquele beijo assim forte. Isso é um tipo de importunação sexual. Quanto à questão mais grave, obviamente, que é a questão do estupro, obviamente que as sanções penais são maiores, o rigor de apuração, tanto por parte da Polícia Judiciária, que é a civil, quanto por parte do Ministério Público e o julgamento pelo Judiciário, também são mais rigorosos. A tendência normal é de que estupradores permaneçam presos cautelarmente, ou seja, desde antes de uma sentença condenatória, se expandindo até o momento de uma eventual condenação. No caso de importunação sexual, é mais comum aqui no estado do Pará a prisão de importunadores quando ela ocorre em flagrante. Então aí a prisão deles permanece por mais tempo. Quando uma mulher vai relatar esse fato, aí já vou lhe falar daqui a pouco os canais de comunicação e tudo, quando a mulher vai relatar a questão da importunação sexual, já fica mais difícil de haver uma comprovação que leve a uma decretação judicial de prisão do importunador sexual. Então, por esse motivo, todos os órgãos, instituições integrantes do sistema de justiça tratam com muito mais seriedade a questão do estupro, mas nunca, jamais deixando de lado a importunação sexual, que por ser um fato novo, uma tipificação nova, um novo enquadramento legal, está se tornando cada vez mais corriqueiro. Infelizmente, está se tornando cada vez mais normal. Me parece que os agressores sexuais, na maioria homens, estão ficando com menos filtro, estão ficando mais ousados e abusados e começam a tratar a mulher de forma mais objetificada, mais coisificada ainda. Os canais de denunciação em relação a esses crimes, tanto crimes sexuais, de estupro e de importunação sexual, nós podemos fazer tanto pelo canal 180, que é de proteção à mulher, aí engloba casos de violência doméstica e familiar e casos também no qual o agressor não possui nenhum vínculo de afetividade ou de parentesco com o agressor. Pode ser feito pelo telefone 180, pode ser feito através dos sites de informação tanto do Ministério Público do Estado do Pará, da Polícia Civil, a Defensoria Pública também tem um canal digital para receber esse tipo de denúncia e, obviamente, o Poder Judiciário também possui. As delegacias especializadas, tanto de proteção à mulher quanto a proteção de crimes sexuais, na sua grande maioria das cidades do estado do Pará, funcionam 24 horas. Então, o mais comum é normalmente a vítima acionar ou o policiamento ostensivo, que é a polícia militar, ou a polícia judiciária, que é a polícia civil. Mas temos casos, que são bem menos, que as vítimas procuram diretamente o Ministério Público, ou diretamente a Defensoria, ou diretamente o Poder Judiciário. Em relação à questão da violência contra a mulher, seja ela praticada no âmbito doméstico familiar ou não, obviamente que nós do Ministério Público, por sermos uma instituição que é o órgão acusador, nós que fazemos o processamento judicial contra os agressores. Por mais que as vítimas procurem todos os outros canais que eu falei para você, quem é responsável pela persecução penal, quem é responsável por dar início à apuração daquele fato e procurar a responsabilidade judicial do agressor, somos nós.
nós membros do Ministério Público. Então, nesse sentido, obviamente que a palavra da vítima para nós, em crimes sexuais, seja contra mulheres adultas ou crianças e adolescentes, tem muito mais peso. Uma vez que nós sabemos que a maioria desses crimes, o de estupro, por exemplo, ele não é cometido na via pública, ele não é cometido diante de um mangueirão de testemunhas. Ele é feito entre quatro paredes. Casos de violência sexual contra meninas, crianças e adolescentes também são praticados entre quatro paredes. Então nós possuímos aqui mesmo, dentro do próprio corpo de membros do Ministério Público, vários especialistas nessa questão de violência sexual. Por exemplo, eu terminei meu mestrado em Segurança Pública agora em 2021, pela Universidade Federal do Pará, tratando de violência doméstica e, obviamente, dando essa ênfase para a questão da mulher. Então, assim como eu, nós temos também vários outros colegas e várias outras colegas promotoras e promotores de justiça que também possuem especialização na área. Nós temos aquela questão de ver a vítima de uma forma que a gente a receba, a acolha, para ela não se sentir revitimizada. Nós não fazemos perguntas, mas por que você não disse não? Por que você não lutou com mais força? Por que você não gritou? Não, a gente sempre parte do pressuposto, membros do Ministério Público, de que a vítima não teria por que acusar um agressor ou uma agressora sexual sem ter realmente acontecido aquilo. Então, o acolhimento é o primeiro passo que o Ministério Público faz quando recebe, tanto diretamente quanto indiretamente, uma vítima de crime sexual. Quando ocorre a questão do flagrante, quando a pessoa é presa, o agressor sexual é preso cometendo o fato ou após cometer o fato, aí a celeridade é a maior possível. No caso do Daniel Alves, por exemplo, na Espanha, as câmeras de segurança lá da boate onde ele se encontrava comprovaram que ela entrou no banheiro, ele foi atrás, o próprio vestido dela, que salvo engano, pelo que eu li nas notícias, ela guardou o vestido igual a Mônica Lewinsky fez com o Bill Clinton, que ainda tinha sêmen, tinha esperma no vestido dela. E o Daniel Alves, ele teve uma conduta muito comum com agressores sexuais, muito. Em audiências judiciais, ou então mesmo numa oitiva prévia, na delegacia ou no Ministério Público, eles negam. Você cometeu tal coisa? Não, não cometi, não fiz nada, eu apenas vi essa moça. E depois, quando as provas começam a aparecer, como foi o caso do Daniel Alves, aí ele disse, já mudou a versão dele. Ele falou, não, tudo bem, teve relação sexual, mas foi consentida. Aqui, no Pará, especificamente, os agressores sexuais costumam proceder da mesma forma. Inicialmente, eles passam negando o período inteiro, tanto durante a fase investigativa, quando é feito pela Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, eles negam durante todo esse período. Quando o inquérito policial é enviado para o Ministério Público, nós, promotores de justiça, oferecemos a denúncia, que é a acusação judicial contra eles, eles também continuam negando. Só que o réu, nesses casos, o agressor doméstico, ele é sempre o último a ser ouvido. E assim tem que ser. As pessoas têm que saber as provas que são produzidas contra elas. Então, ao final do processo, no seu interrogatório, eles costumam mudar. Por quê? Porque as provas que vão surgindo no processo vão indicando que ele praticou aquele fato. Aí, a maioria dos agressores parte do Daniel Alves. Começam a dizer, não, eu realmente tive relação sexual com ela, mas foi consentido. Não, eu realmente peguei no seio dela, eu peguei no bumbum dela, mas porque ela se insinuou, ela veio para cima de mim, ela queria aquilo e tudo. Ou seja, é muito comum isso acontecer. A celeridade, como eu falei, ela depende, voltando à pergunta inicial, a celeridade depende muito de quando o crime é descoberto. Se a vítima procura imediatamente, o cara não foi preso em flagrante, o agressor ou a agressora sexual não foi preso em flagrante, cometendo o fato, ou logo após cometer o fato, nem toda vítima vai no outro dia na delegacia. Tem aquela questão da vergonha, da repercussão social, da repercussão familiar, de como as outras pessoas vão vê-la. Então ela pode demorar alguns dias, ou mesmo semanas. Eu mesmo trabalhei em casos que demoraram cerca de 5, 6 meses algumas mulheres para denunciar, até criar coragem. As mulheres entram em depressão e tudo, então demora um pouquinho. Nesses casos, quando ele não é preso em flagrante, o empenho da Polícia Judiciária, da Polícia Civil do Estado do Pará, ele é exemplar. Nas comarcas onde eu trabalhei, o Pará tem 144 municípios. Eu já trabalhei em 45. Então eu trabalhei no Marajó, Redenção, Marabá, Santarém, Parauapebas, Bragança, estou atualmente em Castanhal, como falei no início.
eu pude perceber que quando se trata de crime sexual, seja ele estupro, seja ele importunação sexual, a Polícia Judiciária ela faz um trabalho exemplar. E da mesma forma, o Ministério Público procede dessa maneira. Como eu lhe falei, por ser um grupo chamado de vulnerável, mulheres, idosos, crianças e adolescentes, indígenas, eles possuem leis próprias, por quê? Porque eles são tidos pela lei como grupos vulneráveis. Não que sejam menos do que homens, do que qualquer outro tipo de segmento social, mas pela recorrência de casos contra mulheres, crianças, adolescentes, indígenas, idosos, eles precisam ter uma lei própria. Por isso que existe a Lei Maria da Penha, existe o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Índio. Então, nesses casos, obviamente que todo o direcionamento institucional é voltado para a celeridade da apuração.